Marcelo Brigadeiro desmascarando o Bitcoin. Meu irmão, o negócio tá feio, não é assim que ele fala? Galera, Marcelo Brigadeiro postou um vídeo essa semana no seu canal do YouTube desmascarando o Renato 38 e o Bitcoin. Aparentemente foi uma questão ali que eles tinham marcado de no podcast, de última hora o 38 cancelou ali, sem ninguém saber por quê, a sua participação, né? E cada um tem o seu mérito e eu não quero entrar nessa discussão. Mas muita gente me mandou mensagem pedindo para eu reagir e também argumentar, porque parece que ele tem uns pontos muito pertinentes quando ele fala com relação ao Bitcoin. Será que o Brigadeiro realmente conseguiu desmascarar o Bitcoin e é tudo uma fraude? É o que eu vou estar te explicando logo depois da vinheta. Pessoal, antes de mais nada, não esquece de deixar o like nesse vídeo, que isso é muito importante, verificar a sua inscrição aqui no canal, porque a gente fala sobre economias, mercados, investimentos, criptomoedas, temos live, temos vários conteúdos, então para você ficar por dentro de tudo, aperta aqui o botão de se inscrever, não esquece de ativar o sininho. E o Brigadeiro, aqui nos últimos dias, postou um vídeo aqui falando, né, sobre o Renato 38 ter fugido dele e também que ele desmascarou o papo do Bitcoin. Eu queria trazer esse vídeo aqui para reagir com vocês. Eu sou inscrito do canal do Marcelo Brigadeiro, eu acho que ele é um cara casca grossa, igual ele mesmo fala, certo? Gosto bastante de algumas opiniões dele, discordo com algumas e hoje eu quero trazer esse vídeo aqui pra gente debater. É um vídeo muito longo aqui, de 28 minutos e eu até dei uma passada nele aqui antes de estar gravando esse vídeo para separar alguns dados que eu acho relevante de expor, porque ao longo desse vídeo ele falou algumas coisas que sinceramente não tem muito fundamento, tá? Os argumentos dele não tem muito embasamento em alguma das coisas que ele vai falar. E sem falar que é um vídeo muito grande, né? Então eu deixar ele inteiro aqui no canal aqui para ver com vocês também não faria muito sentido. No começo do vídeo ele começa falando, né, sobre a questão do 38 em si, do debate, o 38 amarelou e tal. Eu não vou passar nesse mérito, tá? Eu quero passar mais na parte aí de debater o Bitcoin. E é por isso que eu vou pular esse vídeo aqui um pouquinho para frente, tá? Se você quiser ver esse vídeo completo, tá lá no canal dele, ó, Renato 38 fugiu de mim. Pode pesquisar esse vídeo, mas eu quero passar com vocês aqui na parte onde ele fala especificamente sobre os investimentos em Bitcoin, sobre a própria filosofia de ensinamento do Renato 38 e também quero dar a minha opinião, porque sim, tem pontos que o Brigadeiro ele tem razão, com certeza, né? Mas tem pontos aqui que eu acho que ele errou feio. A parte que ele começa a falar do Bitcoin é que a partir do minuto 16... O Renato ele faz um que ele tem discurso para muito falar. alarmista, dizendo que você não deveria ter fundos imobiliários, ações, tesouro, porque você vai estar financiando o governo e o caramba, financiando... Ele usa termos até que eu não posso usar aqui no YouTube, porque se eu usar o meu YouTube cai. Não é assim também não, pô. Que a única salvação é você colocar tudo em Bitcoin, ter a autocustódia dos Bitcoins, porque aí se você morrer, morre contigo, ninguém... Eu acho engraçado que o Brigadeiro ele tem um jeito de argumentar que ele sempre leva pro lado mais extremista, né? Então ele sempre tenta... Isso é até uma estratégia de debate que ele costuma utilizar. Ele pega uma coisa que você fala e tenta potencializar pra você ficar com aquela pegada assim, meio de falando algo meio que sem noção. Eu entendo o lado do Renato, principalmente quando você é uma pessoa, né, que fala bastante contra o Estado, contra políticos, de querer se expor mais ao mercado de criptomoedas, às criptos, ter bastante Bitcoin. Mas eu sempre falei aqui no canal, e com isso eu até concordo com o Brigadeiro, que você nunca pode colocar todos os ovos numa cesta, né? Você nunca pode apostar 100% ali que o Bitcoin vai ser o ativo do futuro. Ninguém tem certeza de nada aqui, pessoal. O que eu quero trazer é o seguinte: eu sempre fui a favor de diversificação. Se você tá achando errado dele falar que você não deve colocar 100% do seu patrimônio em Bitcoin, cara, eu também acho errado, né? Eu tenho ações nos Estados Unidos, ETF, dólar, invisto em fundo de ouro. Então você precisa sim diversificar, justamente porque você precisa também saber estratégias de pegar lucros de outros mercados para jogar para as criptos. Às vezes você pega lucros das criptos e vai colocando em outros mercados para você estar sempre crescendo seu portfólio. Essa é uma das estratégias mais comuns e que mais dão certo no ramo dos investimentos do mercado, que é o que a gente chama de rebalanceamento de carteira, né? Deixa eu ver o que mais que ele tem para falar aqui. Consegue confiscar,
você consegue ser livre, você consegue sair do Estado. Bom, vamos lá. Isso é verdade. Relação ao Bitcoin em si, tá? Bitcoin, eu acredito que seja um ativo, é até difícil falar ativo, porque há de se debater se ele possui algum valor intrínseco ou se o valor dele é completamente extrínseco, né? Mas tudo bem, vamos tratar como um ativo. Eu acho algo muito interessante. Bitcoin é um ativo. Tudo aquilo, por definição, né? Tudo aquilo que você compra e que te gera algum tipo de lucro, patrimônio que se valoriza, é um ativo. Quando você tem despesas, é passivo. Né? Então, sim, o Bitcoin ele é um ativo. Ele é um criptoativo, ele é um ativo criptografado. Isso não tem nem o que discutir, tá? Isso é um fato. Interessante, tá? Não acho que funcione como moeda, tá? E vocês podem ficar puto comigo aí, os bitcoinheiros, mas ainda não é uma moeda, você não consegue ir no McDonald's e comprar com Bitcoin. Ah, não, mas eu consigo, eu tenho um cartãozinho, teve um idiota que falou assim, eu tenho um cartãozinho que eu posso botar criptomoeda e aí eu pago o McDonald's. Você vai estar colocando crédito em criptomoeda, mas na hora de pagar você vai estar pagando em real, em dólar, em alguma outra coisa. E o Bitcoin ainda não é uma moeda o que você possa contar para a sua vida normalmente. Agora, eu enxergo o Bitcoin como algo muito interessante, como reserva de valor. Tá? Eu acho Também. muito interessante. Eu tenho Bitcoin, tá? Como reserva de valor. Eu acho interessante pra caramba. Agora, esse discurso do Renato é um discurso alarmista que para ele é interessante porque ele vende o curso dele de Bitcoin. Então, para ele causar esse alarme, e eu não sei se ele está sendo mal intencionado, fazendo isso de propósito para que as pessoas possam buscá-lo cada vez mais como o grande messias da salvação, o cara que vai livrar todo mundo do Estado. Eu já quero falar um pouco mais sobre isso. E se é somente para vender os seus discursos, ou se ele realmente acredita nisso. Eu acho muito difícil que um cara inteligente como ele acredite fielmente nisso, tá? É somente para vender os seus discursos, ou se ele realmente acredita nisso. Eu acho muito difícil que um cara inteligente como ele acredite fielmente nisso, tá? Eu vou dizer o porquê. Primeiro, esse papo de que você deveria ter todo o investimento em Bitcoin, primeiro é um discurso muito, muito perigoso, tá? O Bitcoin, uma das características dele é a altíssima volatilidade. Tá? É próprio dele, não estou dizendo aqui que é bom ou que é ruim, né? Inclusive, a altíssima volatilidade dele que faz ele dar uns picos de valorização monstruosos. Agora, a grande verdade é que o brasileiro médio, a maioria esmagadora do brasileiro médio não conseguiria ver a sua carteira de investimentos caindo 20%. Já ia bater o desespero. A maior parte dessas pessoas, vendo a sua carteira cair 20%, 30%, ia vender tudo em pânico, no fundo. Ia realizar o prejuízo e ia vender tudo em pânico. Mas na verdade é o que o pessoal faz com o mercado de ações. Isso não é algo restrito às criptomoedas. Inclusive, a tendência do Bitcoin é justamente a estabilidade de preços. Eu estou aqui com um gráfico do Bitcoin aberto. Esse aqui é um índice do Bitcoin que considera ele desde que ele foi quase que criado e começou a ser negociado lá em 2010. Né? Então pega ele desde lá de os primórdios. E o que acontece? A gente tem um conceito no mercado, que eu até falo bastante aqui no canal, que é o conceito de capital de mercado. Capital de mercado é a quantidade de grana que cada ativo tem. Então, por exemplo, se você pegar o Bitcoin quando ele valia lá, sei lá, 8, 9 centavos, o Bitcoin, para ele chegar, por exemplo, de 9 centavos até a 18 centavos, ele iria dobrar de preço, ele ia valorizar 100%. Só que na época, para isso acontecer, precisava de poucos milhares de dólares para a gente ter uma valorização dessa. Por quê? O Bitcoin ele valia muito pouco. Ele valia muito pouco porque tinha pouco dinheiro injetado nele. Né? Capital de mercado é a quantidade de dinheiro que tem injetado lá dentro dividido pela quantidade de moedas em circulação. Então, se hoje o Bitcoin vale aqui 61.700 dólares, significa
que a gente tem aí quase 20 milhões de moedas em circulação e um capital de mercado de quase acho que mais de 1 trilhão de dólares. Então, se você dividir esse 1 trilhão aí pelos 20 milhões de moeda, vai dar aí próximo a esses 61 mil dólares, que é o preço do Bitcoin, o preço do ativo, certo? E o que a gente vê é que à medida que o Bitcoin ele vem se valorizando ao longo dos anos, certo? As valorizações, elas tendem a ser menor percentualmente falando. Então, quando a gente teve uma valorização lá de junho de 2010 até junho de 2011, foi uma valorização de 61.500%. Depois, quando a gente teve a segunda valorização de 2011 até 2013, foi uma valorização de 70 mil por cento. Aí a gente vai vendo que à medida que essas valorizações elas acontecem, 13 mil por cento. Agora em 2018, aqui eu já estava até no mercado, ó, 2.000%. Essa última valorização que aconteceu de 2022 até agora em 2024, 400%. As valorizações elas tendem a ser menores percentualmente falando, justamente porque quando tem mais dinheiro envolvido no jogo e o Bitcoin vale mais, precisa de muito mais dinheiro para a gente tá tendo essas movimentações super mega voláteis. Certo? Então, agora eu já volto. Quando o Bitcoin valia lá seus 9 centavos e foi ali para os 18 centavos, foi uma valorização que, se a gente olhar, 9 centavos para 18 centavos não é tanta coisa em questão monetária no preço do Bitcoin, mas é o dobro do valor. Para ele fazer essa mesma valorização hoje, ele teria que sair dos 60 mil dólares e ir para os 120 mil dólares. Aí ele teria essa mesma valorização de 100%. E é justamente por isso que a tendência do Bitcoin é que quanto mais ele tenha valor, menos ele vai variar percentualmente. E o mesmo acontece com vários ativos que vão ganhando aí capital de mercado. É justamente por isso, né, que, por exemplo, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né, que é o S&P 500, se a gente vê ela variar muito, ela está variando 1%, 2%, 3%. Poxa, a Bolsa de Valores cair 5% é uma queda absurda, né? Se a gente pegar lá na pandemia, foi uma queda de 12%. Foi uma das maiores quedas que a gente teve aqui nos últimos anos, tá? Por quê? Porque a Bolsa de Valores, o S&P 500, compõe 500 das maiores empresas dos Estados Unidos. Estou juntando o capital de mercado de todas elas. É muito difícil você conseguir ter uma evasão aí de 3, 4, 5% do valor da Bolsa de Valores em pouco tempo, certo? E o que eu quero mostrar com isso é justamente que o Bitcoin, com o passar dos anos, eu vou até voltar ali pro BLX, a tendência dele é que ele fique mais consolidado. Quanto mais pessoas investirem no Bitcoin, maior a tendência que ele fique menos volátil, que é justamente o que aconteceu com o ouro, né? O ouro, a gente está falando de um ativo aí de mais de 2, 3 mil anos. Quando o ouro ele começou a ser utilizado como moeda de troca, o ouro ele funcionava entre as vilas da época, né? Entre os povos que negociavam entre si, e em cada vila, cada aldeia, o ouro tinha um preço, tinha um valor. Tinha região que era mais fácil de achar ouro, então o ouro valia menos. Tinha região que era mais escasso e o ouro valia mais, certo? Não quero nem entrar nesse mérito aqui de contar a história monetária do mundo, nem nada do tipo. Mas hoje a gente vê que o ouro é um ativo que não varia. Por quê? Porque ele é um ativo escasso, então não tem como você simplesmente gerar mais ouro ou extrair muito mais ouro do que já existe hoje em dia. E por causa que ele já está aí diluído em todo o mundo, né? Várias empresas têm fundos de reserva em ouro, inclusive alguns países também têm ouro guardado no seu banco central. E isso faz com que tenha muito dinheiro injetado no ouro. Hoje o ouro, se você juntar todo o ouro do mundo e colocar, por exemplo, numa sala, num lote, a gente vai ter ali 14 trilhões de dólares, certo? Então, para 14 trilhões de dólares cair tipo 1%, a gente está falando de bilhões e bilhões de dólares serem retirados do mercado. E a tendência é que o Bitcoin se torne justamente isso. É um ativo que hoje vale 1 trilhão de dólares e que daqui a 10, 15, 20 anos pode valer 10 trilhões, 5 trilhões. E aí, para 1% de queda acontecer, vai ser 5 vezes, 10 vezes mais difícil do que 1% de queda acontece hoje. Da mesma forma que hoje, uma queda de 5, 10, 15% do Bitcoin é muito mais difícil de acontecer do que era
antigamente. Mas deixa eu ver o que mais que ele tem para falar aqui. E com isso ia comprometer a sua formação de patrimônio para toda a sua vida. Agora você imagina você tendo tudo em Bitcoin. O Bitcoin, ele fatalmente vai ter grandes correções. Ele é algo que está se valorizando muito. Ele vai ter fortes correções, que é natural desse tipo de... Não só do Bitcoin, mas de todos os ativos, tá? Bolsa de valores, ações, várias ações aí passem por correções absurdas, gigantes, né? A gente pode pegar aqui, por exemplo, a própria Ibovespa. Ele gosta muito de falar aí o brasileiro que investe em ações e tal, né? A gente tem aqui a Ibovespa que passa por períodos de queda aí de 20%. Aqui na pandemia, a Ibovespa chegou a cair quase 50%. Né? Nos últimos meses aqui, ó, no final de 2023, a Ibovespa caiu 11%. Então também a gente tem quedas de praticamente todo lugar, né? Isso que significa renda variável. O mercado de renda variável são os ativos que variam. Ó, tem hora que sobe muito, tem hora que cai muito. O mesmo acontece com a Bolsa de Valores americana e o mesmo acontece com o Bitcoin. E aí, nisso a gente já pode até voltar, né? O Bitcoin ele está muito menos volátil do que ele era há 10 anos atrás e certamente ele vai ser muito mais consolidado daqui a 10 anos, por conta que está tendo cada vez mais pessoas entrando para o mercado. De ativo. Pode ter correção de 60% a 70%. Você imagina... A Ibovespa passou por 50%, né? Mas beleza. Quem é que vai conseguir aguentar o rojão? Ah, e outra coisa, 50%, 70% não acontece da noite para o dia, não. Até mesmo para o Bitcoin. A gente tem ações que caem 70% em um dia por conta de escândalo na empresa, certo? O Bitcoin, quando ele passou pela sua última queda do bear market, né, que eu acho que foi quando ele caiu, acho que 80%, não sei. Foi uma queda de 80% que demorou, cara, 1 ano e meio para acontecer. Isso não acontece da noite pro dia. E nessa queda aqui, ó, 2021, 2022, as bolsas também caíram pra caramba. Né? O Bitcoin cair 70%, enquanto a Bolsa de Valores cai 30%, você pode saber que tem várias empresas que estão caindo também nesse período de 1 ano e meio, 70%, 50%, né? Então não é algo isolado do Bitcoin, essa volatilidade vem do mercado de renda variável. Você imagina que se num momento onde ele corrige tanto assim, você que está com tudo em Bitcoin, você precisa de uma cirurgia, você precisa, sei lá, você perde o seu emprego e precisa resgatar alguma coisa do seu dinheiro? Meu irmão, imagina, no momento justamente onde ele corrigiu e está, sei lá, 70% de variação negativa. Perfeito, eu concordo com ele. Por isso que você não deve ter todo o patrimônio em Bitcoin. Inclusive, você utilizando essas estratégias de rebalanceamento de carteira, você pode pegar ativos que estão no lucro e comprar Bitcoin com preço mais barato. Por quê? Porque o Bitcoin ele está subindo desde que ele existe. Tá? Ele passa por momentos de correção, mas o que a gente está vendo no Bitcoin? É o que a gente chama de tendência de alta. Nos últimos 10 anos ele está subindo. Então, a probabilidade do Bitcoin voltar para os patamares que estavam antes dessa queda aí, que ele está falando de 70%, ou chegar em níveis acima, é uma probabilidade altíssima. Você deve, né, balancear os seus investimentos, distribuir os seus investimentos. Você deve ter uma reserva de emergência, sim. Todo e qualquer curso de investimento, todo e qualquer material vai falar para você ter uma reserva de emergência. Inclusive, eu acredito que o 38, eu não tenho o curso dele, né? Mas eu tenho certeza que ele tem reserva em dólar. Ele não está 100% exposto em Bitcoin. Quando ele fala sobre ter essa exposição absurda em Bitcoin, ele está falando sobre ir contra o Estado, que eu acho que é um mérito que ele vai entrar até daqui a pouquinho, a gente também vai conversar a respeito. Mas o fato de vocês, em vez de investir em ações, investir em Bitcoin, em vez de comprar ações no exterior, comprar Bitcoin, ele está falando mais sobre a questão das propriedades do ativo ser inconfiscável, de você fazer autocustódia, do que pelo fato de, porque investir em ações não presta. É lógico que presta, a gente sabe, eu sempre falo isso aqui no canal. É muito mais uma questão do ideal dele. Mas se você pegar o curso dele, eu tenho quase certeza, eu não sou aluno dele, cara. Mas assim, é lógico, todo mundo vai precisar de ter uma reserva de emergência. Ninguém vai colocar todos os ovos
aí em uma cesta. Inclusive as estratégias de compra dele, eu tenho certeza que não é simplesmente fala assim, pega tudo que você tem e compre Bitcoin. É ou não é? É ou não é? Ele não vai falar isso. Ele não vai falar para você vender sua casa, seu carro e comprar tudo em Bitcoin agora, com Bitcoin é US$ 61.000. Certeza ele vai falar de estratégia de investimento, de compras fracionadas para você e gradativamente se expondo ao mercado de forma consciente, sem que isso te prejudique. Mas enfim. Você compromete a formação de patrimônio de toda uma vida por conta disso. De forma que você colocar todo o seu patrimônio, qualquer ativo que seja, é uma insanidade. No Bitcoin é mais insanidade ainda. Tá? E aí eu discordo completamente, acho até uma covardia esse discurso do Renato, porque ele pode ter todo o patrimônio dele em Bitcoin, porque ele é um cara concursado. Ele é um cara concursado, mal ou bem o saláriozinho dele está sempre caindo ali, ele consegue viver com o salário dele que ele ganha do Estado. Ele quer se livrar do Estado, mas ele ganha o salário do Estado. Então tudo bem, todo o patrimônio isso é realmente irônico, né? O cara fica batendo no Estado, mas ele é funcionário público, cara. dele tá ali porque faça chuva, faça sol, o saláriozinho dele vai bater. Essa é a tua realidade? É a tua realidade essa? Muito cuidado com esses discursos, tá? Eu concordo com ele. Aí outra coisa também é esse papo, né? Que você botando tudo em Bitcoin, você vai se livrar do Estado, você vai ser independente, ninguém consegue confiscar, papapá. É uma mentira. Galera, é uma mentira. Desculpa eu trazer aqui a verdade para você, que eu sei, a gente vive um Não é mentira, mas eu quero deixar ele falar primeiro. Vamos lá. momento de opressão, a justiça em cima, a gente vive uma ditadura do judiciário, a gente pode chamar disso, a gente é oprimido o tempo todo, a gente paga imposto, é uma merda, é uma merda. Só que sempre foi assim, desde que os seres humanos resolveram se agrupar e viver em sociedade. Sempre foi assim. Uma minoria sempre mandou numa maioria. Brigadeiro, mas o Bitcoin veio para mudar essa dinâmica. Veio? Então vamos lá. Quem são os maiores detentores de Bitcoin do mundo? Essa parte vai ser boa. Vamos lá, ó. Quem tem as maiores reservas de Bitcoin na sua mão? Vai falar das instituições, das baleias, que é a BlackRock. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Os governos. Aí. Estados Unidos, Rússia, a BlackRock. Ou seja, são justamente os entes que comandam o sistema. Aí, ele já tá tirando essa informação do rabo, né? Porque se você pesquisar um pouquinho mais, você vai ver que a maior parte do Bitcoin não estão com as instituições, não estão com a BlackRock, não estão com os ETFs, não estão com os mineradores, e sim com os investidores individuais, tá? Você pode pensar, gente, o Brigadeiro, ou você que tá me vendo, a gente pode ter pouco Bitcoin comparado às instituições, à BlackRock. Mas se a gente pegar a quantidade de pessoas que têm Bitcoin versus a quantidade de Bitcoin que as instituições têm, tem muito mais pessoas que têm Bitcoin do que as instituições. Inclusive, esse gráfico aqui, ó, ele foi da Block Trends Research, que saiu agora em 2024, depois que os ETFs já foram aprovados, e mostra pra gente justamente que 44% da oferta circulante, na verdade aqui tá até errado, né? Porque ainda tá considerando que vai ser minerado. Então 45% da oferta total de Bitcoin tá na posse de indivíduos. 11% está dentro das corretoras, que também faz parte dos indivíduos, mas não estão em carteira. O Satoshi, né, os mineradores da época Satoshi tem 5%. Os mineradores atuais têm 3%. 17% é um Bitcoin perdido. Então, se a gente cortar isso aqui, a quantidade de Bitcoin dos indivíduos aumenta muito mais proporcionalmente. E aí, os governos, que é o que ele falou, tem 2% de Bitcoin. Isso porque esse ano a gente já viu a Rússia falando que vai comprar Bitcoin, mas ainda não permite os cidadãos comprarem. A Alemanha vendendo aí 50 mil Bitcoins, os Estados Unidos vendendo Bitcoin. Empresas da Bolsa tem 1%, empresas fora da Bolsa, tipo não sei, a MicroStrategy está na Bolsa, né? Mas outras empresas menores, 2%. E os fundos, a BlackRock e tudo mais, tem 4,2%. Inclusive, eu trouxe esse outro site aqui da CoinGlass, que esse aqui ele é atualizado
e a gente consegue ver justamente como que está cada instituição, né, cada gestora de ETF, o quanto aí de Bitcoin que eles têm. Então aqui ele vai calculando dia após dia qual que é a movimentação de cada uma das gestoras, né? A GBTC, a da Grayscale, a IBIT da BlackRock, Fidelity, ARK. E aqui embaixo ele mostra o total de movimentações. Então todas as gestoras, hoje no dia que esse vídeo está sendo gravado, estão aqui com 300 mil Bitcoins. 300 mil Bitcoins dos 21 milhões... não é a maioria. Com certeza que não. Então, brigadeiro, essa fonte que você tirou aí, ela tá errada. Se você pesquisar um pouquinho mais, você vai ver que a maior parte do Bitcoin tá justamente na mão dos pequenos investidores. E aí você pode até argumentar, porque quando o Bitcoin cair, a BlackRock ela vai chegar, vai comprar. Não, porque a BlackRock, essas empresas, elas compram justamente da parcela que tá nas exchanges. Quando a gente fala que, considerando para ser minerado, né, o Bitcoin perdido, mais da metade do Bitcoin que existe hoje está nos indivíduos e está na carteira dos indivíduos. É o que a gente chama de Bitcoin ilíquido. É aquele Bitcoin que ele não é movimentado há anos. Então não é uma queda que vai fazer a pessoa vender. Não é uma queda que vai fazer a BlackRock chegar e comprar. E digo até mais, é justamente esse argumento que você está falando, que vai fazer o controle geral, que a minoria vai controlar a maioria, é justamente isso que vai fazer o Bitcoin subir muito nos próximos anos. Porque os fundos, os ETFs, as empresas, elas vão comprar justamente da parcela líquida do Bitcoin. A parcela que está disponível dentro das corretoras e mais especificamente no mercado balcão, mercado OTC. Então, elas estão contribuindo para o Bitcoin ficar ainda mais escasso dentro das corretoras e é justamente isso que faz o preço tender a subir. A maior parte das pessoas não está vendendo seu Bitcoin, a maior parte dos Bitcoins não estão nas corretoras. E se os fundos, os ETFs forem comprar, eles vão ter que entrar nesses 11%, não é nos 44,9%. E é justamente esse tanto de demanda que faz o preço do Bitcoin subir do jeito que ele vem subindo ao longo dos últimos anos. Quanto mais pessoas vêm para dentro do Bitcoin, você mesmo é um deles, entende como o Bitcoin funciona, entende o seu valor, né? Enxerga ele como reserva de valor, você, né, que está aqui criticando o Bitcoin, já sabe da sua tendência de valorização, tanto que você não é bobo, você sabe que o Bitcoin ele sobe ao longo dos anos. E é justamente quanto mais pessoas entram para o Bitcoin, entendem como ele funciona, eles vêm entendendo a deixar o Bitcoin ali para se valorizar, acumular mais, veem quedas como oportunidades. Você não é bobo, cara. Quando o Bitcoin caiu aqui, foi para os 16 mil dólares, eu tenho certeza que você não estava vendendo. Tenho certeza que você estava comprando. E nesse gráfico aqui, novamente, a gente vê que não é a maioria das pessoas que se desespera. Talvez a maioria dos investidores iniciantes que se desesperariam tanto no Bitcoin quanto na Bolsa de Valores ou em qualquer outro mercado de renda variável do mundo. Os indivíduos, os mais de 50% aqui do Bitcoin mesmo, da oferta total de Bitcoin, não são as pessoas que vão se vender o Bitcoin para BlackRock, não são as pessoas que vão se desesperar com a queda do Bitcoin, e a tendência é que mais desses indivíduos entrem para o mercado e que aquela pequena força que a gente enxerga, né? Eu tenho pouco dinheiro, quem sou eu perto da BlackRock? Eu não sou ninguém, você não é ninguém. Mas se a gente pegar os milhões de investidores de Bitcoin, a gente movimenta muito mais dinheiro do que a própria BlackRock. A gente movimenta diariamente dentro das corretoras do mundo inteiro muito mais dinheiro do que todos os fundos de investimento têm junto. Tanto que eu quero trazer até outro gráfico aqui para você, do site Bitcoin Magazine, que é um gráfico atualizado, que mostra para a gente justamente a quantidade de endereços de Bitcoin com um valor maior do que zero. E olha só que massa, hoje a gente tem atualmente 54 milhões de endereços de Bitcoin com um valor acima de zero. Isso considerando o preço do Bitcoin no começo de setembro, né? Esse gráfico ele é um pouquinho atrasado. E sim, estamos aqui próximo às máximas históricas, né? Então vamos colocar aqui 55 milhões de endereços.
Tem pessoas que têm 1, 2, 3 endereços. Eu, por exemplo, tenho vários endereços aí, tenho hard wallet, toda hora que você gera um endereço novo, né? É super fácil. Então, assim, vamos só considerar que 54,3 milhões de endereços são 54,3 milhões de pessoas. Vamos supor que cada pessoa tem um endereço. A gente está falando de um mundo de 8 bilhões de pessoas, certo? 8 bilhões de pessoas, cara, nem 10% tá no Bitcoin. Né? Se a gente tivesse aí 80 milhões de endereços, beleza. Não tem nem 10% no Bitcoin. Né? Tem pouco mais de 5%, tá no 6, 7% da população mundial tem carteiras de Bitcoin. E é justamente esses endereços aqui, ó, os holders, que são as pessoas que deixam o Bitcoin mais escasso, que mantém o seu Bitcoin por longo prazo e que faz o Bitcoin aí se valorizar. Mas vamos ver o que mais que o Brigadeiro tem para falar aqui. Que tem as maiores reservas de Bitcoin. E aí, quando houver essas correções e que o pessoal todo que escuta o Renato, que vai estar 100% investido em Bitcoin, entrar em pânico, eu não estou nem botando aqui na equação. O pessoal que investe em Bitcoin e segue o Renato vai ver correções como oportunidades, né? O Renato sempre prega a filosofia, um Bitcoin é igual a um Bitcoin, né? Não, aquele jeitão dele. Então, eles não vão se desesperar, eles vão ver essas quedas como oportunidades e provavelmente eles estão nessa parcela do Bitcoin líquido, as pessoas que mandam o Bitcoin ali para carteira. A saúde mental, tá? Tem muita gente, você que investe, você sabe, tem muita gente que quando a carteira cai 10%, o cara já não consegue dormir. Sabe? Vocês sabem disso. Inclusive, se você é um desses, já passou por isso, escreve aqui embaixo. Já aconteceu comigo lá no passado, quando eu não sabia investir, minha carteira caiu, sei lá, de 5%, 10%, eu acordava de noite pensando o que eu ia fazer. Essa galera, meu irmão, vai passar um veneno de verdade em questão de saúde mental. Mas vamos tirar isso aqui da equação. Vamos voltar aqui. Quando essa galera entrar em pânico e vender no fundo, quem vai comprar o Bitcoin dessa rapaziada? Proporcionalmente falando, a maior parte dos investidores. A maior parte dos investidores não é a BlackRock. Não é as empresas. E sim os pequenos investidores ao longo do mundo que aproveitam esse momento para comprar. Inclusive, a BlackRock não é a empresa que está comprando, a empresa malvadona que está manipulando a maioria. Né? A BlackRock ela simplesmente responde à demanda da Bolsa de Valores, que tem várias dessas outras pessoas que também estão comprando. Né? Então, na queda, sem falar do mérito que o Bitcoin da BlackRock não é propriamente dela, né? E sim dos investidores que compram as cotas de investimento da BlackRock, vários desses investidores não vão aproveitar para comprar, muita gente vai ficar com medo. Ainda mais pessoas que são do mercado tradicional e não estão acostumadas com uma queda maior, mais volátil, igual a gente explicou sim, o Bitcoin é mais volátil que os ativos do mundo tradicional. Mas isso poderia gerar até mais oportunidades para os outros indivíduos, justamente porque os outros indivíduos entendem a volatilidade, entendem o valor e veem quedas como oportunidades, enquanto os investidores do mercado tradicional que investem na BlackRock através dos ETFs veem quedas como dinheiro se desvalorizando. Sem falar do mérito que várias gestoras, existem regras, tá? Regras, legislações que fazem com que as gestoras são obrigadas a vender a sua participação, caso o ativo tenha uma queda, sei lá, acima de 20%. Isso varia de ativo para ativo, de gestora para gestora, certo? Mas se você, por exemplo, tem um fundo de investimento e os ativos daquele fundo de investimento começam a cair pra caramba, por proteção, a gestora é obrigada a vender para salvar o patrimônio ali dos cotistas do fundo. E o mesmo deve acontecer com a BlackRock e com as demais gestoras. Então, não, na queda, a BlackRock ela provavelmente vai estar vendendo mais Bitcoin do que ela vai estar comprando, assim como as demais gestoras, tá? E isso vai só fazer com que tenha mais Bitcoin disponível no mercado para outros investidores, os investidores menores que realmente são a maior parcela do mercado, eles sim terem condição de comprar. É justamente essa galera que comanda o sistema e que vai ter cada vez mais Bitcoins. Ou seja... o erro dele aqui está em achar que a BlackRock é dona dos próprios Bitcoins. A BlackRock não é dona dos próprios Bitcoins. Né? Na verdade, ela só está comprando a quantidade de Bitcoin que o cara que manda a ordem lá na Bolsa de Valores para comprar o ETF vai comprar. Né? Então, se, sei lá, na Bolsa de Valores tiver 100 milhões de dólares num dia
de compra ele da BlackRock. A BlackRock vai pegar esses 100 milhões, comprar em Bitcoin e mandar para corretora, para Coinbase armazenar. Não é a BlackRock malvadora manipulando todo mundo ali que está comprando Bitcoin. Não, ela está simplesmente transmitindo um dinheiro que veio dos investidores da Bolsa de Valores. Quem comanda o sistema vai comandar o sistema do Bitcoin. Ah, não, mas... Mas aí a gente já volta para aquilo que eu comentei, né, cara? Ele gosta, o jeito dele argumentar é colocando, né, uma situação como se fosse bem extrema e bem óbvia para falar, pô, mas é óbvio isso, cara, é muito burro quem pensa assim do Bitcoin. Só que na verdade ele coloca propositalmente, ele induz as pessoas a pensarem, né, que a BlackRock ela comanda o sistema, ela não comanda, e que a BlackRock é dona do Bitcoin, ela não é. Ela não é dona do próprio Bitcoin, na verdade, né? Isso aí é os investidores. Se dá louca em todo mundo que tem a cota do Bitcoin lá da BlackRock, todo mundo quiser vender, a BlackRock não vai ficar com Bitcoin. Quer dizer, ela deve ter algum Bitcoin ali da própria empresa, né? Que a própria empresa investe com o dinheiro dela. Mas essa parcela gigante aí dos 300 mil Bitcoins das gestoras, isso aí as gestoras estão gerenciando para os investidores que estão comprando os fundos de investimento. Mas os meus Bitcoin ninguém mexe. Tá bom. Passa um dia com Bitcoin. Hoje. Compra ali no mercado. Vai lá no mercado, paga com Bitcoin, paga o teu Uber com Bitcoin. Não estou falando do cartãozinho que você coloca criptomoeda para... E, novamente, não sejam, pelo amor de Deus, não sejam dicotômicos e burros. Eu acho o Bitcoin sensacional. Maravilhoso. A ideia é magnífica. Tem algumas outras criptomoedas que eu acho muito legais. Eu tenho. Eu não... Meu irmão, para mim, dinheiro não aceita desaforo. Eu não invisto em coisa que eu não acredito. Eu tenho Bitcoin e tenho algumas outras criptomoedas. Eu acho sensacional. Agora, o que eu não concordo é esse discurso alarmista de botar tudo em Bitcoin e de que isso vai te livrar do Estado. Não vai. Não vai. Ah, não, mas eu tenho aqui minha autocustódia, eu decorei lá as palavras lá, botei numa porra de metal, enterrei, não sei o quê. Tá bom. Aí o cara vai saber que tu tem um puta estilo de vida, o cara vai levantar, vai saber que tu não tem conta bancária, não tem porra nenhuma, vai entender que tu tem Bitcoin, vai chegar na porta da tua casa, a hora que tu sair, o cara vai botar uma arma na tua cabeça. Eu falei, aí, me dá as palavrinhas aí, me dá tua cold wallet aí. Ah, mas isso aí acontece com qualquer pessoa que é abordada em um assalto. Você pode... Ah, se você não tiver Bitcoin, né? Você aí que tem uma vida boa, que eu sei que o Brigadeiro tem uma vida muito boa, né? Ele tem dinheiro no banco, ele deve ter dinheiro aplicado. Se chegar alguém e aplicar da mesma forma uma arma lá na cabeça dele e falar, e aí? Né? E aí o seu dinheiro? Ele vai passar do mesmo jeito. Então a questão não é com o Bitcoin especificamente. É com o assalto, é com o roubo. Certo? Mas a questão do Bitcoin ser inconfiscável, quando a gente fala isso, a gente está falando sobre a própria questão do Estado não conseguir confiscar de você, né? Quando você está coagido, você vai passar o Bitcoin voluntariamente para a pessoa, mesmo sendo sobre uma coação, mesmo você estar sendo meio que forçado a isso, você vai pegar o Bitcoin, você vai abrir sua carteira e você vai saber que você está voluntariamente, entre aspas, passando aí esse... Voluntariamente eu vou trocar para conscientemente passando esse Bitcoin aí pro assaltante, né? Agora, quando a gente fala de ações de banco ou de deixar o dinheiro em qualquer lugar, cara, isso tudo é confiscável. Isso tudo é confiscável, certo? Ah, porque aí o governo chega lá e negativa o seu CPF. E aí, o que você vai fazer? Né? Ah, eu tô com o CPF negativado, você não pode abrir conta em banco, você não pode fazer transferência, você não pode investir em ação, você não pode mandar dinheiro para você, não pode fazer nada. E com o Bitcoin? Vai confiscar seu CPF, o que ele vai fazer com seus Bitcoins? Como é que eles vão confiscar? Hoje, sob mandato judicial, o governo pode aí congelar a conta bancária, né? Inclusive nem por isso. Recentemente, tem até um vídeo aqui no canal falando, né, sobre o confisco das contas, o confisco do dinheiro parado e as consequências disso. Tem aqui no canal explicando que nem precisa de mais nada para o governo conseguir confiscar aí dinheiro das pessoas, certo? O Bitcoin não. Daniel Fraga, inclusive, é muito famoso por isso, né? Ele falou, então confisca meus Bitcoins. Confiscaram a conta bancária dele. Ele vendeu tudo que ele tinha, comprou em Bitcoin, e aí? Como é que eles conseguem encontrar o Bitcoin dele? Como é que eles conseguem bloquear e impedir que ele use esses Bitcoins? Ah, porque hoje em dia não tem lugar que aceita Bitcoin. Tem lugar que aceita Bitcoin. Olha esse site aqui, ele chama BTC Map.
ele mostra o tanto de estabelecimento ao redor do mundo, em vários lugares, que aceita, sim, Bitcoin. Né? Inclusive, eu acho que o Brigadeiro ele é de Balneário, né? A gente pode até pegar... Deixa eu achar aqui, ó. Balneário Camboriú. Tem 8 estabelecimentos de Bitcoin ali na cidade dele. Aqui, ó. Se ele tiver Bitcoin e quiser gastar, ó, ele pode... Aqui, ó. Suplementos. Ele que é da maromba aí, ele pode ir lá e pagar com Bitcoin. Não é com cartãozinho que você carrega o... Não, é Bitcoin. Né? Aqui tem um estacionamento aqui perto, ó. Box Park. Aceita Bitcoin e inclusive pagamentos na Lightning Network para você não ter que pagar uma taxa muito alta. Pode até chegar aqui, ó. Parou na ruazinha aqui, veio fazendo um aeróbico, vai lá, ó. Vai lá e compra o seu suplemento da Growth em Bitcoin. Tem vários comércios. Isso aqui, ó. Luan Oliveira, não sei o que é isso. Tem outros aqui, ó. Massagem no solo, né? O pós-treino dele pode ser lá. Why Not Beer. Aqui tem uma Casa do Suco. Tudo isso são estabelecimentos que aceitam de Bitcoin e nem estão muito longe dele. E é engraçado, quando ele entra nesse mérito do governo, que se a gente vê os locais que mais aceitam Bitcoin e mais aceitam criptomoedas, são justamente aqueles locais que sofrem bastante com o governo autoritário. Tanto que a gente pode até pegar, cara, olha só que loucura. Recentemente, a Argentina estava com um gravíssimo problema de inflação ano passado. Olha o tanto de estabelecimento que começou a aceitar Bitcoin lá em Buenos Aires. Isso daqui só no centro de Buenos Aires, tá? Aqui, ó, a região central de Buenos Aires é essa aqui, ó. 8 estabelecimentos, 8, 5, 3, só na região central. Isso porque dá para puxar em vários outros lugares, né? Vamos pegar aqui, ó, na região aqui da Venezuela, cara. Olha aqui. Venezuela, Curaçao, né? Nicarágua, El Salvador, nos Estados Unidos. Ah, mas e os estabelecimentos que não aceitam Bitcoin? Hoje em dia tem caixa de saque de Bitcoin. Inclusive tem na minha cidade. Você transfere Bitcoin para lá, saca a moedinha e pode pagar com o que você quiser sem problema nenhum. E aí? Ah, não, mas aí eu vou morrer com a minha honra e meus Bitcoin. Porra, legal pra caralho. Você pode morrer sem passar o dinheiro pro assaltante também. Porra, legal, né? Foi honra pra caralho, beleza. Porra. Vai ser um milionário, multimilionário no além. Serviu pra quê? Esse trampo todo, se tu não pode usufruir disso. Ah, não, mas porra, eu posso comprar não sei o que, o mercado vai se desenvolver, eu posso comprar não sei o que, aí eu não preciso declarar, o Estado não vai saber. Na questão não é nem declaração, né, mas do mercado se desenvolver. Quando os países eles passam por dificuldade, a gente viu isso na Argentina, na Venezuela, isso também aconteceu lá na Nigéria, na África, cara. As pessoas elas estavam preferindo utilizar as criptomoedas do que utilizar o CBDC, a moeda digital local. Né? E aí eu pergunto para você, por que elas fizeram isso? Por que nos lugares onde o Estado é maior, o dinheiro se desvaloriza, as pessoas recorrem à criptomoeda? É o livre mercado. E as pessoas vendo uma alternativa de se transacionar dinheiro muito melhor do que o sistema tradicional. Certo? É o fato de é porque a gente está no Brasil, a gente ainda não está passando por uma situação tão caótica a ponto das pessoas verem a sua moeda se desvalorizar milhares de vezes por cento em um único ano. Pode ter certeza, se tivesse a tecnologia do Bitcoin na época do confisco na poupança, eu quero ver quantos brasileiros não teriam Bitcoin. A maioria iria ter, com certeza. A primeira coisa que eles iam buscar é um refúgio. E o refúgio do Bitcoin é muito fácil, muito rápido. E aí ele vai começar, porque chega lá o Xandão e dá uma canetada e tira e proíbe o Bitcoin, proíbe as corretoras. Você está esquecendo que a grande mágica do Bitcoin é o fato dele não depender de governo. Beleza, proibiu o Bitcoin, proibiu as empresas de aceitar. De um lado você tem uma moeda que está desvalorizando pra caralho. E que, sei lá, o mercado local, o restaurante, por lei é obrigado a aceitar essa moeda, e as outras pessoas querendo pagar em Bitcoin porque não querem ter dinheiro lá no país, porque o dinheiro não tá valendo nada. O que você acha que eles vão fazer? O que a Argentina fez? O que a Nigéria tá fazendo? É justamente correndo para o ativo mais seguro. Igual você mesmo falou, né? Reserva de valor.
É o que faz o Bitcoin se valorizar, é o próprio fato dele ser inconfiscável. Não tem como, o governo foi lá, Bitcoin é proibido. Beleza, quem que vai garantir que eu estou utilizando ou não Bitcoin? Que eu tenho ou não Bitcoin? Eu posso virar e falar que eu perdi as minhas frases, perdi, minha hard wallet caiu na água, e aí? E aí, cara? O que eles vão falar? Não, é porque no seu CPF não tem CPF, não tem nada atrelado à minha carteira da blockchain, à minha conta. É aí que está a segurança do Bitcoin. É aí que está o valor do Bitcoin. E o estresse todo de estar à margem da lei, vale a pena? Vale a Dependendo, pena? vale. Se a gente vive hoje numa realidade onde qualquer filha da puta com poder pode dar uma canetada e pode, inclusive, se quiser, transformar a posse de Bitcoin ou o uso de Bitcoin em crime. Vocês têm... Fizeram isso em vários países e nenhum deu certo. A China faz isso desde 2013 e aí? É um dos países com maior quantidade de investidor de Bitcoin no mundo. Não funciona. Não dá. As leis não conseguem controlar o Bitcoin. Não dá, cara. Não dá. Mas o estabelecimento... Cara, o estabelecimento vai naturalmente preferir aceitar porque é muito mais vantajoso, muito mais lucrativo para ele. Mas ele tem que declarar... Pô, hoje em dia vários estabelecimentos preferem que você pague em dinheiro vivo, porque aí não precisa declarar nada. Pô, pelo amor de Deus, hoje em dia, se a pessoa quiser fazer transações, Bitcoin é coisa de bandido, eu nem sei se ele entra nesse mérito nesse vídeo, né? Você quer um dinheiro mais difícil de rastrear do que dinheiro vivo, papel moeda? Não tem, a blockchain tá lá aberta, você não sabe de quem que é o endereço, mas você vê todas as transações que aquele endereço já fez, você vê o saldo dele, certo? Dinheiro vivo não tem, tanto que hoje em dia... quem realmente, né, quer operar à margem da lei, sonegar, cara, não vai usar criptomoedas. Vai usar dinheiro em espécie, que é muito mais vantajoso, né? Político é pego com dinheiro na cueca, não é com criptomoeda na cueca, cara. Dúvida de que se realmente fosse fortalecendo, como está se fortalecendo o mercado paralelo de criptomoedas, o sistema vai deixar isso acontecer? Ele não tem que Você não deixar. vai ter um cara, um ditadorzão, que vai dar uma canetada e dizer, a partir desse momento, a posse, o uso e o recebimento de bitcoins é crime. E aí, malandro? Quem é que vai querer receber os teus bitcoins para você comprar comida para você? Simplesmente, se chegar nesse fato, vai estar todo mundo recebendo Bitcoin. As pessoas vão naturalmente preferir o Bitcoin pelo simples fato de que, se chegar nesse nível, não vai ser a lei que vai segurar o Bitcoin, porque o dinheiro vai estar valendo muito menos, vai estar numa situação muito caótica. Hoje, essa lei não existe, as pessoas não fazem isso porque não compensa, porque a economia ainda está rodando. Vem uma crise para você ver o que elas vão fazer. A Argentina está ali, a gente viu, né? Quase 200 ou 300 estabelecimentos. Só no centro de Buenos Aires, ele tem vários, sem falar das cidades do interior, certo? Então, não é a lei que segura o Bitcoin. E eu já falei isso, né? A China está aí para provar. Não dá para banir. Se as pessoas quiserem aceitar, elas vão aceitar. Se as pessoas quiserem se transacionar, elas vão se transacionar, porque o Bitcoin, ele é anônimo. Você não sabe qual que é a minha carteira, eu não sei qual que é a sua carteira, o governo não sabe qual que é a minha carteira, qual que é o endereço dela, certo? As pessoas podem continuar ali operando normalmente. Mas tem uma lei que impediu. Beleza, tá bom. Eu falo que eu tô seguindo a lei. Como é que ele vai conseguir provar o contrário? Como que ele vai saber qual a minha carteira que fez a transação, sendo que existem centenas de milhares de transações acontecendo diariamente no mundo inteiro no Bitcoin e ninguém sabe aonde no mundo essas transações estão acontecendo? E aí, cara? Não, mas aí eu consigo transacionar e mandar para não sei que tá bom. Mas aí como é que tu vai ficar vivendo tipo num apocalipse? Isso é até melhor, né? É muito mais fácil transacionar dinheiro em criptomoedas para qualquer lugar do mundo do que você ter uma burocracia ali de ter que fazer um TED, uma transferência para os Estados Unidos e aí tem que pagar um puto imposto IOF, taxa de conversão e spread, e aí o dinheiro vai lá para os Estados Unidos, demora 48 horas para liberar lá na conta para um banco entrar em contato com outro. Pô, transfere em criptomoeda. A gente não tá falando de viver em apocalipse, a gente tá falando literalmente de quebrar barreiras e facilitar muito mais esse tipo de transação, cara. A gente viu, né, o tanto de lugar que aceita Bitcoin, o tanto de país que aceita Bitcoin. Isso não é um apocalipse, não é uma coisa de louco. Isso é o futuro que está acontecendo, cara. Isso é o futuro que está acontecendo e, naturalmente, surgem mais pessoas, surgem mais carteiras na blockchain, surgem mais investidores individuais, surgem mais locais
que aceitam o Bitcoin como forma de pagamento, porque o Bitcoin ele é naturalmente a prova de censuras e tecnologicamente melhor do que o sistema financeiro tradicional, justamente porque ele quebra barreiras. Vale falar que esse site aqui são só as pessoas que cadastram, tá? Qualquer um pode vir aqui e acrescentar uma loja que aceita, falar que o comércio aceita Bitcoin aqui nesse site, tá? Porque existem várias pessoas que não colocam que suas lojas aceitam e que certamente estão em vários lugares aqui no mundo. Com certeza tem gente lá na Rússia, lá na China, que o comércio aceita Bitcoin abertamente, mas que o cara não vai sair colocando isso justamente porque são países onde o Bitcoin não é permitido e que acontece pra caramba as transações de Bitcoin lá dentro. Aí tu vai ter que de novo mandar para alguém te dar dinheiro para poder comprar comida, porque o cara não vai querer receber porque é crime? Não, tem caixa de Bitcoin, mas mesmo se não tiver, né, igual eu expliquei, a tendência é que as pessoas aceitam o próprio Bitcoin. Então, eu fiz essa reflexão toda aqui para você não cair. Isso sem falar dos cartãozinhos que ele falou, né? Ah, porque eu não tô falando de cartãozinho, de saldo que recarrega. Pô, hoje em dia tem várias empresas que você manda Bitcoin, eles convertem aquilo ali, você bandeira Visa, você passa ali o negócio e pronto, debitou na hora. Não só de Bitcoin, mas de várias altcoins. Debita, pronto. Faz a conversão, a empresa não tá nem no Brasil para conseguir cobrar. Você pode pagar ali em cartãozinho com criptomoeda do mesmo jeito, né? A gente chegar num cenário apocalíptico, igual ele tá falando, que o Xandão bloqueou tudo, o ditador, não sei o que, bloqueou, não pode mais transacionar criptomoeda, beleza. Você pode pegar qualquer uma dessas empresas internacionais que tem cartão que aceita bandeiras fiduciárias tradicionais, Visa, Mastercard, mandar a criptomoeda para lá, carregar seu saldo, o saldo é convertido em dólar, quando você paga ali, pronto, você conseguiu pagar. Não precisou de ter um banco, seu CPF pode estar cancelado, você pode fazer o que você quiser, você continua tendo acesso àquele cartão e com as criptomoedas carrega um saldo lá. Nessas bobagens. Infelizmente, o mundo é controlado por uma pequena elite. É assim no Brasil, é assim nos Estados Unidos, é assim na Europa, é assim na Ásia, é assim em qualquer lugar que você for morar. Você vai ser sempre controlado por alguém, não tem jeito, meu irmão. Você vai ter sempre que se submeter ao sistema. Não tem o que fazer. Todas as tentativas suas de fugir do sistema, infelizmente, vão fracassar. A verdade é essa. Acabei de contornar todas aqui. Mas é a verdade. Você vai criar um monte de problema para você. Você vai ter um estresse tremendo de fazer 1 milhão de manobras para estar fora do sistema. E no final, se você tiver um pouquinho de inteligência, você vai perceber que você vai só migrar para um outro sistema que vai ser comandado por outras pessoas. Volto a perguntar, quem tem as maiores reservas de Bitcoin no mundo? Os indivíduos. Não é a BlackRock, não são as instituições. Dito isso, acho que o Bitcoin é muito bom. Eu acho que vale uma parcela do seu investimento no Bitcoin. Tá? Vai variar muito de acordo com a sua idade, com a sua realidade. Se você é servidor público como o Renato ou se você é autônomo, vai variar muito do momento que você está vivendo. É muito particular. Eu tenho ali cerca de 7 a 10% em Bitcoin e outras criptomoedas. Tá? Para mim é mais do que suficiente. Então, muito cuidado. Tá? Muito cuidado aí. E Renato, minha honra, cadê? Beleza, então acabou o vídeo. Pessoal, então os argumentos dele, sim, alguns fazem bastante sentido, igual eu expliquei para vocês. Na verdade, o principal argumento, né, que eu concordo é o fato de você não deve ter 100% da sua exposição em Bitcoin. Mas no mais, toda a base de raciocínio que ele construiu foi baseado em 2 fatos, que são fatos errados. Que o Bitcoin é controlado por uma minoria, isso é mentira. E que as leis conseguem confiscar Bitcoin, conseguem bloquear o Bitcoin, o que também é mentira. Que é o fato com que faz o Bitcoin ser grande da forma que é hoje. E eu falo mais, o Bitcoin hoje está valendo próximo a $60 mil no dia que esse vídeo está sendo gravado. Isso com menos de 10% da população mundial investindo no ativo. Ainda é tempo. Você não está chegando tarde nesse mercado. Aproveite as oportunidades, faça compras fracionadas. Separa um pouquinho do seu salário mensal, compra um pouquinho de Bitcoin. O Brigadeiro falou aí que tem 10% de Bitcoin, 8% de Bitcoin. Compra um pouquinho. Ah, eu ganho R$2 mil. Beleza, compra 100 todo mês. Você vai me agradecer daqui uns anos. Sua família, seus filhos e quem sabe até seus netos também vão te agradecer. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!